tema da campanha no Salmo 91, aleluias, a partir do verso de número 3, é o tema desta campanha, mas eu quero meditar com a igreja desde o verso 1, em nome de Jesus, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Aleluias, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broqueio. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás, aleluias, e verás a recompensa dos ímpios. Toma teus assentos e glorifica o nome do Senhor. Glória a Deus. Amada igreja do Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira para com a minha vida e para com a tua vida. Aleluia. O salmista, ao expor, aleluia, esta oração diante de Deus, aleluia, e ele vem ensinar para mim e para ti, há uma diferença entre o justo que está debaixo das mãos do Senhor e a diferença daquele que não está debaixo das mãos do Senhor. Aleluia, a palavra do Senhor vai dizer para mim e para ti, aleluia, Israel, Deus tendo tirado Israel do Egito, a palavra do Senhor diz que desde quando saiu do Egito, a mão do Senhor era sobre Israel, aleluia, o tempo todo ela estava estendida, aleluia. A palavra diz que durante o dia, como uma nuvem de fumaça ia Deus diante de Israel, aleluia, e à noite como, aleluia, uma nuvem, uma coluna de fogo, lá estava Deus, aleluia, sobre a direção de Israel. Mas o que aconteceu com Israel, vindo a glória, conhecendo o poder, sabia que estava debaixo da mão do Onipotente, mas Israel, aleluia, diante do Senhor. Tu sabe que tu és crente, tu és escolhido, tu sabe que a dura é andar neste mundo, aleluia. Jesus disse que nós estamos no meio de sarças, escorpiões, de lobo e de serpente, mas o Senhor disse que nós precisamos ser, aleluia, como serpente, mas nocivo como pomba, aleluia. Mas isso é para diferenciar os que servem e os que não servem, aleluia, porque certamente os nocivos, eles são quebrantados, eles são humildes, eles são mansos, eles sabem quem beleza pela tua causa, pela tua vida, e a mão do Senhor, ela vai estar sempre sobre ti. A diferença, aleluia, dos que estão longe da mão do Senhor, ele age por si próprio, ele é exaltado, aleluia, ele para ele acabou, porque acha que tudo é para ele, e sabendo ele que nem ele mesmo é dele, e Jesus disse até aquilo que não tem, lhe será tirado. Então entende aqui, igreja, a palavra do Senhor vai dizer que Israel tinha tudo, sabe o que é tudo? Mesmo no deserto ainda tinha tudo. Tu tem tudo, igreja, aleluia. Tu tem uma casa para estar debaixo do teto quando sopra quente, quando chove, quando está frio, aleluia, quando está muito calor. Tu tem alimento na tua casa, teus vestiários estão cheios, aleluia. Embora venha a tribulação, mas contudo tu sabe que Deus é contigo. Mas tem crente temeroso, tem crente, aleluia, não entendendo o que é que ele está debaixo. Aleluia.
falhar, porque sabe que a mão do Senhor está sobre ti, aleluia, mas contudo, age por si mesmo, aleluia. A palavra do Senhor vai dizer, aleluia, que Moisés, quando compôs, aleluia, essa oração diante do Senhor, ele estava, aleluia, mostrando para mim e para ti o que ele vivenciou com Israel no deserto. Israel tendo tudo, esquecendo da mão do Senhor estendida, aleluia, como está, aleluia, Isaías 65, a palavra do Senhor vai dizer no verso 2, que a mão do Senhor estava estendida o dia todo para o povo rebelde que andava segundo os pensamentos do teu coração, que era mal, aleluia. Então entende, igreja, uma coisa, Deus estende a mão, mas é preciso tu ver a mão do Senhor estendida sobre a tua vida, e como tu vê aquilo que teus olhos não alcançam, é preciso tu olhar para dentro de si e descobrir aonde é que tu se encontra, qual é o teu pensamento, aleluia, o que tem te sucedido na tua casa, na tua vida, na tua família, onde é que tu chegou e onde tu estás, Senhor, para saber se ainda tu está debaixo da cobertura do Senhor, ou se você se retirou debaixo da cobertura do Senhor. A palavra do Senhor disse que muitos que saíram do deserto, debaixo da cobertura do Senhor, a serpente devorou, espada passou sobre muitas famílias, o fogo consumiu, a terra engoliu a muitos, aleluia, as pragas devorou a muitos. Sabe por que, igreja? Porque esqueceu da mão do Senhor. Tem crente vivendo a base de remédio. Cuidado onde tu está descansando. Não é debaixo da mão do onipotente. Porque quem está debaixo da mão do onipotente, ainda que o vento sopra, aleluia, o choro dura uma noite, mas o profeta do Senhor é pela manhã. A palavra do Senhor é fiel, é para a tua vida, para a tua vida. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas eles permanecem para sempre. Agora é teu amado, mas não permanece. Ainda ele pode até chorar, mas não continuará no desespero, não continuará na mesma situação, porque quem está debaixo da mão do onipotente, no deserto vem luta, no deserto vem ataque, mas a mão do onipotente estava lá para livrar Israel, para defender o povo de Deus. E o que aconteceu com Israel? Aleluia, virou as costas para o Senhor. E vê onde é que tu está? Tu tem se colocado debaixo da mão do onipotente? Ou simplesmente você tem pensado que está? E como tu vai descobrir que tu está debaixo da mão do onipotente? Ou se apenas a tua consciência diz que tu está quando você não cumpre a palavra do Senhor? Porque a palavra do Senhor diz: aquele que está debaixo da sombra do onipotente, ele está debaixo de uma dimensão, de uma autoridade, ele está debaixo de uma obediência, ele está debaixo de estatutos, de mandamentos, e ele permanece. E Moisés entendeu isso e deixou isso escrito para mim e você entender. Haverá livramento se houver obediência, haverá escape se nós obedecermos estatuto e mandamento. Aleluia! Deus não pode guardar um povo que diz que é de Deus quando não obedece a Deus. Deus não pode livrar um povo que diz que é do Senhor, mas não faz o que Ele manda. Aleluia! A palavra do Senhor, ela deixa claro para mim e para ti. Nós temos que estar, devemos estar debaixo da autoridade do Senhor. Tu quer livramento na tua casa? Quer livramento na tua vida? Aleluia! A palavra diz: lança sobre o Senhor toda a tua ansiedade, ele tudo para. Aleluia! E quando tu está ansioso, o que tu faz? Jejua e ora. Ou tu busca resolver teu problema? Você desce para se humilhar, ou tu se levanta para contar os teus problemas? Amada igreja do Senhor Jesus Cristo,
A palavra do Senhor é instrução para a minha e para a tua vida constantemente. Nós estamos debaixo de uma regência espiritual, aonde debaixo dessa regência de Deus há o juízo que é Deus, há o advogado que é Cristo, há uma conjunção de anjos ordenado pelo Senhor para nos auxiliar. Aleluia! Há o Espírito Santo para dar clareza da palavra e nos fortalecer no nosso interior. Mas o que tem acontecido com a igreja do Senhor no século 21? A igreja acessa a oração, a igreja acessa o jejum, a igreja acessa a palavra, a igreja acessa a tua adoração, prepara tudo para um templo, mas não prepara nada para Deus. Aleluia! Acaba sendo uma festividade vazia, uma campanha vazia, o povo entrando doente, saindo doente, o povo entrando em aleluia, demoniado, saindo demoniado, o povo entrando com problema, saindo com problema, o povo entrando com uma dificuldade, saindo com uma dificuldade, o povo entrando atribulado e saindo atribulado. Aí eu te pergunto, o meu Deus, o teu Deus é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente, mas e a igreja? Será que ela está debaixo da mão do Onipotente, na obediência? Ou simplesmente ela quer vir só no barulho? Ela está procurando um fervor de barulho. Deus está procurando um crente que o adora. O Senhor disse, aleluia, ouça a palavra do Senhor, vai dizer 9:11. Não sejais vigorosos nos cuidados, sejais vigorosos no Espírito. Aleluia, na oração servindo ao Senhor. Amada igreja do Senhor Jesus Cristo, o milagre só pode acontecer na tua vida quando tu obedece. Aí muitos podem dizer, ó, missionária Jane, eu obedeço a Deus, e por que tudo está acontecendo na minha vida? Eu te digo, Jó era reto, Jó era íntegro, Jó se desviava do mal, Jó era temente a Deus, mas a tentação não cessou da tua casa. Se tu obedece, tu tem que ser provado. Aleluia, se tu aleluia, temente a Deus, tu precisa ser provado. Aleluia, se tu é fiel a Deus, quem te prova é Ele, mas Ele sabe até onde tu vai durar na tua dor, Ele sabe até onde tu suporta, Ele não vai te dar parte, Ele não pode navegar. Aleluia, agora se você está longe do mandamento da palavra do Senhor, eu te digo, corra depressa, volta ao primeiro amor, volta novamente, aleluia, batiza novamente, arrependa-te do teu pecado, vê onde foi que te parou e continue para adorar. Aleluia, a palavra do Senhor, ela é clara para dizer para mim e para ti, não há livramento. Olha o que veio, olha os ataques. A palavra diz, tem mortandade que assola o quê? Tem seta que ela anda também. Que dia? Peste que anda na escuridão, não é esse, igreja? Então olha quantos males Deus te livra de dia, Deus te livra de tarde, Deus te livra à noite, Deus te livra na madrugada, se tu apenas se colocar na posição mais da tua mão. Aleluia! Foi-lhe dado autoridade por Cristo contra todo espírito imundo. Agora quem está dominando no século 21 é contato de Deus. Quando tem alguém demoniado, sai crente correndo para fora. Então vergonha na casa do Senhor. Diz que está debaixo da mão do Onipotente, mas não tem autoridade para repreender o espírito imundo, para orar pelo inferno e ele ser curado. Para onde está este descanso, esta obediência? Um certo homem vai chegar diante do Sinédrio e vai dizer, eu sei que
Em Deus não houve pecadores, mas todo aquele que obedece a tua palavra, a este ele ouve. E eu sei que ele é de Deus, porque ele me curou. E Jesus chega diante daquele homem quando é expulso do sinédrio, e ele diz: tu crê naquele que te curou? Aonde ele está, Senhor, para que eu adore? O Senhor diz: eis que está diante de ti, e eu te falo. E o homem prostra para adorar. Aí eu te pergunto, crente, será que você está reconhecendo como tem que funcionar a tua autoridade e o poder de Deus sobre a tua vida? Aleluia! O homem era cego de nascença, foi curado por Cristo e questionado pelos crentes. Mas ele disse: eu sei que quem não tem pecado, Deus ouve. Se tem pecado, não vai ser ouvido. Não está debaixo da mão do onipotente. Não vai alcançar pastores. Na igreja não vai alcançar irmãos. Resposta do céu. Porque ele diz que ele ouve o justo. O que não tem pecado, o céu se abre. A palavra diz: Elias houve como os homens na terra, mas por causa da vida com Deus, ele disse: não vai chover. Deus assina no céu, diz: não vai chover. E quando Deus quer mandar água, Deus diz: vai, Elias, mostra para eles, ora novamente para a água descer. O homem vai, ora, prepara o altar, resolve tudo, clamas a Deus e o milagre acontece. Aí eu pergunto à igreja do Senhor: debaixo de qual mão tu está? Quem está assinando a tua vida neste mundo? Quem está proporcionando a tua caminhada nesta terra? Aleluia! A gente sofre por falta de práticas. Meu Deus! A gente sofre e recebe umas consequências porque nós não costumamos obedecer a Deus. A gente acha que vestir roupa de crente, carregar a Bíblia, cantar e pregar está resolvido. Mas para obter o céu, para que o céu se abre, meus amados, não é para todo mundo. Vê que em Israel era levantado em tempos e tempos um profeta. Sacerdote na casa tinha muito, levita na casa tinha muito, mas Deus levantava um profeta em tempos e tempos para que a igreja, porque só o profeta tinha intimidade para dar ouvido à voz de Deus, se separar e apregoar o que Deus ordenava a Israel, e Israel ouvia. Não. Israel exercia. Não. Aí, olha quando Israel se quebrantava. Está doendo. Está sofrendo. O ataque do inimigo era grande. O apego era constante. A opressão era tremenda. Agora Israel ia para o joelho. Israel agora ia se lamentar. Israel agora se humilhava de tal maneira que o céu se abalava. Entende uma coisa, igreja? Israel, na hora que precisava do agir de Deus, ele se arrependia de tudo que fazia. E Deus sabia que eles iam passar aquela fase e ia pegar lá na frente. Mas Deus respondia ou não respondia? Ele respondia porque ele dá sempre chance para o crente voltar e reconhecer a tua glória, o teu poder, para que saiba que sem ele nada possamos fazer. Aleluia! A palavra do Senhor diz que sempre que Israel chorava diante de Deus, se arrependia, Israel recebia livramento. As terras se tornavam férteis, o campo se tornava fértil. Aleluia, as mulheres, tudo era fértil, tudo fluía, tudo ia bem, porque a mão de Deus estava lá. Então entende, igreja, quem está debaixo da mão do onipotente, aleluia, as coisas fluem, embora
mas a tua fidelidade para com Deus fará diferença na tua vida e na tua casa. Isso é sério. Aleluia. Porque não era todo Israel que se arrependia, mas todos fluíam da mesa. Porque alguém ali no meio, aleluia, buscava com fé. Onde está a tua fé? Onde está a igreja? A palavra do Senhor ela deixa claro para mim e para você. Aleluia. No clima da campanha, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Aí eu te pergunto, será que teus olhos são capazes de enxergar o laço do adversário? Será que tu sabe quando ele vai armar o laço para ti? Você sabe quando ele vai armar a cilada para tu? Você sabe quando ele vai levar uma bandeja para você? Tu sabe quando você vai receber alguma coisa da mão de alguém que tu pensa que é crente e vai estar envenenado ou enfeitiçado para você comer? Você sabe, aleluia, quando tu entra numa loja no mercado e tu compra coisas que foi oferecido. Você sabe quantas vezes Satanás já foi consagrado aquelas coisas para ele? Tu já entendeu? Tu já orou? Tu já repreendeu? Ou tu tomou posse das oferendas dele e carrega essa maldição dentro da tua casa? Será que teus olhos estão postos atentos quando alguém lhe falar alguma palavra que não é branda, mas aumenta o furor? Mas você, como crente, tem que estar ciente para quietar o teu furor dentro de si e combater contra Satanás. Ou simplesmente você deixa o furor aumentar e quer sair da porrada, jogar panela, jogar faca, jogar pedra que encontra pela frente, porque não aprendeu ainda a entender que as artimanhas de Satanás, aleluia, ela vem de onde tu não enxerga, tu não imagina, mas certamente ela entra nas famílias, entra nas casas, destrói templo, leva toda a imundícia, porque o crente não aprendeu a discernir o que é de Deus e o que não é. A palavra diz que Deus nos guarda e nos livra do laço do passarinheiro. Mas quem vai discernir isso? É Deus que vai discernir? Ele te deu discernimento, crente. Só fica debaixo da mão do onipotente. Só fica debaixo da autoridade de Deus. Só obedeça a palavra e se reverte. Está vindo vento, tu estás se revestindo, ainda que está abalado, ainda que esteja abalada, ainda que está sendo perseguido, caluniado, ainda que tu não tem força, mas tu tem que entender que tem que vencer a você. Aleluia. Deus já te dá um escape quando tu se põe na posição. Não tem como, crente, você vencer se você não se coloca na posição. Aleluia. A palavra do Senhor, aleluia, o salmista no Salmo 40 ele vai dizer, aleluia, esperei com paciência no Senhor e ele ouviu o meu clamor. Ele fez o quê? Ele se colocou debaixo da mão do Senhor. Ele estava lá com paciência, mas ele sabia, olha onde ele estava agora, esperando com paciência. Ele disse que estava em um lago horrível, um charco de lodo. Ele estava aprisionado, aleluia, mas contudo ele estava lá orando, contudo ele estava lá clamando, contudo ele estava lá esperando a resposta de Deus pelo teu resgate. E ele disse, Deus ouviu. Ele me tirou desse lamaçal, me colocou, aleluia, sobre uma rocha, aleluia, e firmou os meus pés. E ele disse, logo me colocou na minha boca, e todos ouvirão e temerão no Senhor. Então entenda, igreja, não importa onde tu se encontra neste momento. O salmista ele diz que mesmo na situação difícil, ele diz que tu precisa se posicionar. Mesmo que você deve estar atolado, mas ele se posiciona, porque quem te arranca de lá é o Senhor.
Senhor. Quem te traz de volta essa alegria é o Senhor. Quem te faz novamente ter paz na tua alma é o Senhor. Aleluia. Ele disse: aí dele põe cântico na tua boca. Aleluia. Para você glorificar e exaltar o nome dele. Aleluia. A igreja do Senhor Jesus Cristo. O problema dos cristãos do século XXI é que eles não aprenderam a lutar para estar com Deus. São contados que lutam para estar com Deus. São contados os que estão perseverando, o que não olha para trás e diz bem assim: será que eu deveria lutar? Quem conhece o mundo espiritual não volta. Por isso que muitos crentes estão voltando, porque ele não ainda foi aberto os seus olhos espirituais. Porque quando ele começar a entender que o que ele vê é luz nesse mundo, e as trevas lá tem as piores coisas, e te cerca todos os dias, 24 horas. Aleluia! A palavra do Senhor, ela diz para mim e para ti em Efésios. Aleluia! 1 Pedro, aleluia, capítulo 5. A palavra do Senhor vai dizer no verso 8: demais se mover, sejais sóbrios, porque o diabo, ele anda de volta de vós, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Romano, aleluia. A palavra do Senhor em Apocalipse 12:12. O Senhor diz: alegrai nos céus, e vós, moradores dele, e ai dos moradores da terra, porque o diabo desceu para lá e tem ódio terrível de vocês. Aí tu pensa que tudo que acontece na tua vida é um acaso. Você tem duas lutas. Primeira luta é lutar contra a tua carne. Segunda luta é contra a potestade, principado e hostes espiritual da maldade. E se você não estiver debaixo da mão do Senhor, ele não pode te quebrar. E a maioria dos crentes do século XXI, eles não conhecem nada disso. Porque a igreja cessou de mostrar que existe um mundo que pode matar o crente quando ele pensa que vai levantar, quando ele pensa que está de pé. Por isso Paulo diz: cuidado, vós que está de pé, para que vós não caia. Aleluia. Então começa a entender: quem já está de pé, a luta dobra. Quem está começando a se levantar, tu pode sofrer um ataque e você quer voltar para trás. Para quem está iniciando, pode achar que a vida pode continuar de qualquer jeito. Então tu só tem duas lutas: ou tu luta para vencer, ou tu permanece na perda. Amada igreja do Senhor Jesus Cristo, não pensa que abrir o Salmo 91 e deixar aberto na tua casa tu vai ser salvo. Não pensa que tu vai ter escape ao livramento. No mundo espiritual, Satanás ele entra pelo teto, ele entra pela parede, as portas podem estar fechadas, ele entra por onde ele quer. Os agentes dele passam, feiticeiro, eles entram por onde ele quer. Ele transita dentro da tua casa, ele entra no teu quarto, ele tenta contra a tua vida, contra a vida dos teus filhos, contra a vida da tua esposa, contra a vida do teu esposo. A tribulação, ela é terrível. Eu te falo porque Deus já me mostrou. A luta é constante. E crente que sofre é atribulado e não vê quando ele entra. A mão do Senhor é aqui no chão. Aleluia! Meu Deus! Muitos você tem que combater no nome de Jesus e ele sabe. Muitos você tem que dizer: Senhor, me socorre, porque eu não aguento mais. Paulo diz 3 vezes
e orar para que ele se desviasse de mim. Agora imagine um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo, tendente a Deus, e orando, e os agentes de Satanás para os bombardear, e ele naquela luta tremenda ali orando, orou a primeira, não estava lá, orou a segunda batalha espiritual, e ele estava lá, orou a terceira, e Paulo no momento ele já pensou: o que foi que eu fiz? Minha oração não tem mais poder, eu estou sem força, porque ele não está saindo. Mas ele disse que ele se desviou na terceira vez. E agora que Jesus disse para ele, quando ele achou que já estava fraco, porque não resolvia mais a oração: eu falo de pregar para o crente que não acreditava, só prestava para o açoitar, sabe? Para ele já estava pesado e cansado. Mas aí o Senhor Jesus Cristo, depois da peleja, da luta, agora Jesus vem e diz para ele: a minha graça te basta, e o meu poder te aperfeiçoa na tua fraqueza. Agora Paulo, ele se dobra o teu joelho e começa a glorificar, e diz: agora eu sei que posso alegrar na minha aflição, nas tentações, nas tribulações, na minha dor, na minha angústia, porque eu sei que quando eu penso que eu estou fraco, forte eu estou, porque ele entendeu que ele estava debaixo da mão do Onipotente. E ele não estava sozinho. Quando ele pensava que ele estava fraco, pelejando sozinho, ele viu que quem chegou lá para dar o livramento foi Jesus. Quem entrou até Paulo foi Jesus. Quando a tua luta está grande e você acha que não vai resistir, ele entra e chega até ti, renova tuas forças e te põe de pé. Glória a Deus. Aleluia. Mas se você desistir, ele não pode pelejar por tua causa. Tem muitos deixando que Jesus faz tudo sozinho. Jesus, tu me diz a música: vai lá, Jesus, enquanto eu fico aqui com a porta do quarto trancada, joelho dobrado esperando por ti. Ele quer que obedeça e não fica só com a porta trancada. Porque se não estiver obedecendo, ainda que esteja com a porta do quarto trancada, o céu não vai se abrir, o céu não vai se mover. Agora, quando obedecer, se posicionar, Jesus disse: entra no teu quarto, fecha as portas, ora o teu Pai que está em secreto, e Ele te recompensará, e todos verão a recompensa dele sobre a tua vida. Aí é onde muitos se apavoram e diz: como? Ela estava passando por isso, ele já estava passando para perdido. Como aconteceu isso? Quem tem fidelidade com Deus está voltando. Porque o Senhor, Ele não deixa perecer aqueles que é fiel a Ele. Por isso, amada igreja do Senhor Jesus Cristo, a palavra do Senhor nos diz em 1 Samuel, no capítulo de número 15, no 22, Samuel, aleluia, ele vai chegar a dizer para Saul: não tem Deus, aleluia, alegria do sacrifício, mas que o teu povo obedeça a tua palavra, e aleluia, o entender é melhor do que as torturas dos carneiros. Porque ele disse isso: Saul recebeu unção na tua cabecinha, foi escolhido, recebeu carro, estava dirigindo bem, e de repente saiu debaixo da mão do Senhor para seguir as tuas próprias mãos. Perdeu. E agora quem envia o espírito imundo para tentar Saul? Não foi Satanás, foi o próprio Deus. Deus manda em todos os espíritos imundos. Deus manda em Satanás. Se Deus dizer não toca, não toca. E se Deus dizer toca, ele toca. Senão ele vai rodar a tua casa, vai rodar a tua família, vai buscar brecha. Mas enquanto Deus não dizer algo para ele, se sim ou se não, ele nada faz. Mas ele
problema. Então, entenda, igreja. Você, através do Senhor, me deu uma visão. E o Senhor me mostrava uma batalha dentro de casa. E lutando com aqueles espíritos imundos. E de repente eu vi um grandão vinha com um homem muito alto. Ele me pegava e me arrastava e me levava para outro lugar. E de repente eu via outros homens vinham e combatiam com ele e me tomavam da mão dele. E eu me via lá em uma parte, em pé. E de repente eu ouvia a voz do outro homem que bradava com voz alta e dizia: Deus te disse, teu Deus te disse, não toca nela. E porque não existe, ele virava para o longe e dizia: ele não é o meu Deus, ele não é o meu Deus. Ele, o outro homem dizia: não toca, se ele te autorizou. Mas ele dizia que Deus não era o Deus dele. Satanás, ele é ousado. Deus disse não, mas ele vai, mas Deus envia o escape. Aleluia! Entenda, igreja. O anjo do Senhor, ele dizia para Satanás: não toca, porque o teu Deus te ordenou. E ele, com a voz de Abrada, ele dizia: ele não é o meu Deus, ele é o meu não. E virava as costas. E depois eu era trazido ao meu lar. E lá eu me encontrava de novo. Se não fosse a mão do Senhor sobre a minha vida, não era o carro na rua que já tinha me atropelado. Não era a enfermidade que teria me matado. Não era a perseguição que tinha me acabado comigo. Mas o próprio Satanás já tentou tirar minha vida, não uma nem duas vezes. Mas o próprio Jesus que me tirou da mão dele. Por isso eu vos digo: melhor debaixo da mão do Senhor. Porque quando nós não temos força para lutar, Ele ainda vai estar nos guardando. Por isso, melhor você obedecer. Aleluia. E manter o socorro do Senhor, do que você buscar viver segundo os seus pensamentos. Porque não haverá a mão do onipotente. Ele te livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, da mortandade. Ele te livra, aleluia, da peste perniciosa. A palavra está dizendo: de todas as cartas malignas, quem te livra é Deus. Quem te socorre é Deus. Verdade. As tuas lutas não são qualquer luta. Observa se as suas lutas, se tu está buscando se levantar para servir a Deus, tu vai batalhar diferente. Agora, se você quer só estar na casa, olha se as suas lutas não é consequência dos teus erros. Porque tem as lutas consequência dos nossos erros, das nossas ações, e tem as lutas causadas pelas artimanhas e ciladas do diabo. Por isso, amada igreja, busca revestir de toda a armadura do Senhor e mantém-se debaixo da mão do Onipotente, e Ele vai te guardar. A palavra do Senhor diz em Eclesiastes 5:1: aleluia, guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor. Chegar para ouvir é melhor do que falar. Antecipando a tua palavra, aleluia, a tua boca, e multitud de palavras muito para mesmo sacrifício de povo. Então entenda, a palavra está dizendo para mim e para ti: entrar e aprender. Ele diz: Deus está no céu, mas eu e você está na terra. Então qualquer momento, qualquer precipitação da nossa palavra nos pode pegar, até da gente pensar dentro da igreja que a gente pega, pensar coisas erradas, olhar para o irmão ou para a irmã e dizer alguma coisa no pensamento e achar que Deus não ouviu, Ele ouviu. Tá? Então vigia as tuas ações no pensamento, seja pouco as tuas palavras. Revista mais, aplique mais, permaneça mais na obediência. E eu te digo em nome de Jesus, no mundo espiritual, um dia que tu conhece, tu nunca mais volta para o mundo terreno da mesma maneira. Ou tu é crente, ou tu não é.
brinca de ser crente. Por isso, nos países do Oriente, eles não brincam porque eles conhecem os dois mundos. Eles sabem que vem o domínio do mal e tem o domínio da carne. Ou tu é de Deus, ou tu faz a vontade da carne e deixa ser consumido pelo diabo. Então, quem conhece, crente que lê a Bíblia todo dia, não busca só ler o salmo e dizer que vai ficar embaixo. Faça ele valer na tua vida obedecendo a palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia, porque é Ele que vai te livrar, é Ele que vai te abençoar, é Ele que vai abrir as portas, mas foi Ele que vai fechar as portas. E não questiona não trabalhar com o Senhor. Aleluia. O Senhor fechou as portas para mim. Eu sou uma pessoa, eu vou me ajudar. E se alguém precisar de alguma coisa, eu bater na minha porta. Meus filhos já sabem disso. Se chegar gente e eu não estiver lá, eles dão. E o Senhor, Ele fechou. Aí tu fala, Jânio, você estava pegando? Na minha consciência, nas minhas buscas, nos meus propósitos, eu digo a voz que não. Mas Deus mostrava em sonhos que Ele ia fechar. E Deus fechou a igreja durante um ano. E eu ali, um ano e meio, e eu ali naquela luta, mas não questionei. Sabe a parte que me doía? Era quando alguém tinha me pedido alguma coisa e eu não tinha para dar. E meu marido vai ali, vai ali, resolve a coisa aqui, pega ali. E assim foi indo. E eu falava, Jesus, todo mês eu podia fazer bom e ajudar alguém. Eu sempre ajudei. Mas agora bate aqui na minha porta, eu não posso ajudar. E por essa causa, várias vezes eu chorei diante de Deus. Eu nunca peço para mim. Eu falava para Deus, eu não peço para mim. Mas não deixa faltar. Porque se alguém bater na minha porta, eu não tiver para dar. Se eu tiver o meu inimigo. E eu chorava para Deus, Senhor. O Senhor sabe, conhece o meu coração. Jamais eu vou me expor diante do Senhor para pedir coisas dessa terra, para pedir as bênçãos dessa terra. Eu não vou, eu nunca expus essas coisas. Mas quando alguém me pedia alguma coisa, eu ia para Deus chorando. E dizia, eu não posso dar, eu não tenho. Alguém me ligava, missionária Jane, será que você pode ajudar com tal coisa aqui? Porque tem alguém que está precisando, a gente não ia. Às vezes eu falava para meu esposo, será que você pode mandar isso? Será que você tem alguma coisa aí para dar? E às vezes ele tirava da dívida dele, tinha para pagar e enviava. Mas doía dentro de mim, porque eu não podia ajudar. Mas nunca questionei. Mas Deus, no tempo certo, Ele nos prova. Mas no tempo certo, Ele abriu as portas. Glória a Deus. E todos os dias, Ele nunca deixava faltar a porção do dia. Tinha a porção do dia. E Ele nunca deixou faltar. Eu não sei de onde vinha, mas Ele pagava a minha dívida. Aleluia. Mas o Senhor, Ele nos prova como Ele quer. Por isso eu digo, Ele é o Deus da providência. Se Ele fechar a porta, deixa Ele fechar. Se tiver uns problemas, lida contigo. Luta com você. Muitas vezes eu tive que lutar comigo mesmo para me vencer o meu esposo. Porque eu sabia que o problema não vinha dele, mas alguém por trás me atiçava para me atingir. Muitas vezes Satanás já chegou para mim e disse: por que tu está jejuando tanto se Deus nem te responde? E aquilo, eu fui para o trabalho, voltei, fiquei. Voltei e fui chorar. Entrei no meu quartinho, fechei e fui chorar. Falei, Senhor, só ouvi o que Satanás disse. Que eu jejuo tanto. E o Senhor me responde. Porque Deus não responde porque eu jejuei. Deus não responde porque tu jejua. Ele responde quando Ele vê que você merece ouvir a voz dele. É forte. E eu fui aprendendo isso. E o Senhor dizia, Senhor, em Satanás ali perto de mim, ele dizia, tu vai continuar jejuando? Tá vendo? Ele não está nem te ouvindo. E eu no meu quartinho ali
ele ficou falava, e começou a trazer aquela angústia dentro de mim. Eu disse, atrás de mim, Satanás, bate e retirada, porque ainda que Deus não me responda, eu vou continuar jejuando. Ainda que Ele não me responda, eu vou continuar orando. Ainda que Ele não fale comigo, mas eu vou continuar orando. Aleluia. E aquele meu quarto fez assim, aquele silêncio. E eu fiquei ali, depois levantei. E tempos depois, quem está em jejum, em oração e buscando, não tinha pressa não. Eu tinha tanta pressa e tanta ansiedade, que às vezes eu falava, Senhor, eu não vou falar isso mais não. Daqui a pouco estava lá de novo. Aí passava-se o tempo, estava lá de novo. E o Senhor, quando eu insisti, o tempo passando, e eu insisti, porque eu queria intimidade com Deus. Mas a intimidade com Deus não era no meu tempo, mas a insistência era minha. A insistência é sua. A busca é sua. A busca é tua. A busca é da igreja. Agora Ele vai falar contigo. Ele vai derramar luz sobre ti. Ele vai te revertir, te capacitar. Aleluia. Ele vai te levar em lugares, coisas tremendas que Ele vai te revelar. E tem coisa que tu não pode nem falar para ninguém. Só você e Deus. E se você falar para alguém, alguém diz que você está doido. Então, igreja, buscar a Deus, uma vida com Deus, não é segundo a nossa vontade, mas sim segundo a vontade de Deus e a nossa insistência. Tu quer vencer o mal? Obedeça. Só basta obedecer. Permaneça no jejum e na oração. Perseguição não vai vir de toda parte. De dentro da tua casa, de dentro do meio dos teus filhos, no meio do teu esposo, da tua esposa, no meio do vizinho, na congregação, por onde tu passar. E ainda no mundo espiritual, batalha travada dia por dia, dia por dia. Mas quando você vence no físico, você vence no espiritual. Sabe por quê? Porque no físico você tem que aprender a ter domínio. No espiritual é mais fácil você dominar. Mas se você não vence no físico, você cai no físico, em qualquer tentação, e no espiritual não tem domínio. E a nossa luta, ela está nos dois ambientes. Precisa alicerçar a tua vida no salmo, na palavra, e viverás, e Deus será contigo. Amém? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.